Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é o último dia do ano de 2023, se você está assistindo esse vídeo no dia da sua estreia, né? Porque ele vai ficar disponível para ser visto a hora que você quiser, a hora que você chegar por aqui. E hoje nós vamos dar continuidade aos comentários sobre os livros deuterocanônicos. Você que tem acompanhado aqui essa coluna semanal de estudos bíblicos, sabe que nós temos estudado livro por livro o Antigo Testamento. Começamos lá em Gênesis, chegamos até o final em Malaquias e agora também nós estamos falando sobre os livros deuterocanônicos. Se você só tem na sua casa uma Bíblia evangélica protestante, você não vai encontrar esses livros na sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia católica, seja a Bíblia Tebe, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria ou qualquer outra Bíblia católica, esses livros com certeza fazem parte do cânon do Antigo Testamento das Bíblias católicas. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o livro de Judite. Se você for católico e lê a Bíblia, você provavelmente já ouviu falar e já leu o livro de Judite, que é um texto bastante interessante, mas desconhecido por quase todos os cristãos de tradição protestante, evangélica, né? E que deveriam conhecer, inclusive, o livro de Judite e os outros livros deuterocanônicos. Há 2 semanas atrás, nós fizemos uma introdução sobre esses livros. Na semana passada, a gente falou sobre os acréscimos a outros livros, como, por exemplo, os acréscimos do capítulo 13 e 14 de Daniel, os acréscimos ao livro de Esther. E hoje nós falamos sobre o livro de Judite, que é um livro interessante, um livro que tem 16 capítulos, não é um livro tão grande assim, e é um livro que tem muitas semelhanças com outros livros até mais conhecidos, né? Tem muito a ver com o livro de Tobias e tem muito a ver com o livro de Esther, o livro de Esther que é comum aos dois cânons, né? Ao cânon católico e ao cânon protestante. É uma narrativa em que o povo de Deus se encontra numa situação crítica, numa situação desesperadora, em que o povo está correndo sérios riscos, sérios perigos, e que, através de um personagem principal, no caso a Judite, no caso de Esther, a própria rainha Esther, no caso de Tobias, o pai Tobite, e o filho principalmente, Tobias, através desse personagem principal, Deus dá a direção para essa pessoa, para as pessoas que estão próximas a ela, para que alguma estratégia seja feita, seja colocada em prática, e essa estratégia feita com fé, feita com coragem, feita com submissão à vontade divina, no final das contas dá certo e Deus produz um grande livramento entre o seu povo. Esse é o caso, inclusive, desse personagem chamado Judite. O livro fala sobre o cerco de uma cidade próxima a Jerusalém chamada Betúlia, e essa era uma cidade, embora pequena, embora desconhecida, mas que tinha uma posição estratégica muito considerável. E, aliás, a grande problemática lá de Israel, da Palestina, daquele território, durante todo o relato bíblico, não é a sua importância em si, porque era um território pequeno, difícil, pedregoso, desértico, um território que não tem riquezas naturais, mas é um território cobiçado pelos grandes impérios, porque ele fica localizado numa posição estratégica. Ele faz uma ligação entre o norte da África, a Europa, o Oriente Médio, e ali era, para a antiguidade, uma posição muito estratégica que quem conseguisse controlar essa faixa de terra
tinha um acesso facilitado a outros lugares muito mais importantes e, por outro lado, também conseguia impedir ou pelo menos causar muitas dificuldades para que os inimigos também pudessem avançar por esses territórios que eram tão cobiçados. A cidade de Betúlia ela dava acesso a Jerusalém e conquistá-la era um passo para conquistar Jerusalém, e conquistando Jerusalém era um passo para conquistar todo aquele território, porque Jerusalém era a cidade capital, era a cidade mais forte, era a cidade mais importante daquele território que hoje nós conhecemos como Palestina, como Israel. A Judite era uma piedosa viúva, uma mulher piedosa, uma mulher temente, uma mulher considerada muito bonita para os padrões daquela época e que ela vai usar a sua graciosidade, vai usar a sua beleza para tentar fazer com que o comandante do exército inimigo se apaixone por ela, que ele se encante pela sua beleza, se sinta apaixonado, enamorado por ela, e com isso ele baixe a guarda diante da Judite, né? E, consequentemente, baixando a guarda, ele dê acessos a Judite, que até então não possuía, e ela possa ter uma entrada facilitada, uma entrada estratégica no alto comando daquele povo inimigo e possa, através disso, bolar um plano para fazer com que aquele povo seja derrotado e o povo de Deus possa ter alívio, possa ter livramento, e é isso que vai acontecer. Judite se produz, se enfeita, se aproxima desse comandante, o comandante fica encantado com a sua beleza, fica enamorado por ela, e num banquete produzido por esse comandante, por esse general, a Judite consegue fazer a estratégia de embriagá-lo, de fazer com que ele beba além da conta, ele bebe, 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 até que ele fique embriagado. E no meio da noite, a Judite tem coragem para pegar uma arma e cortar a sua cabeça. Corta a cabeça do general, mata o general, e isso desbarata todo o exército inimigo, deixa o exército derrotado, porque a figura-chave de liderança daquele processo foi vencida por uma mulher, o que tinha para a época um peso muito forte, né, por causa das questões de machismo, das questões centradas no masculino, e com isso o povo judeu, o povo fica super empolgado, fica vendo o livramento de Deus e toma para si aquele período, toma para si aquele momento de vingança e de livramento e consegue, enfim, expulsar aquele exército opressor que está cercando a cidade de Betúlia. E eu vou ler com vocês um texto que fala um pouco sobre isso, que está em Judite, capítulo 10, e eu vou ler apenas até o versículo 8, para você ter uma noção de como se passou esse relato. Diz o seguinte: quando cessou de clamar ao Deus de Israel e terminou todas as suas palavras, ela se levantou da sua prostração, chamou sua serva e desceu para a casa em que ficava nos dias de sábado e de festa. Tirou o pano de saco que vestira, despojou-se do manto da sua viuvez, lavou-se, ungiu-se com ótimo perfume, penteou os cabelos, colocou na cabeça o turbante e vestiu a roupa de festa que usava enquanto vivia o seu marido Manassés. Calçou sandálias nos pés, colocou colares, braceletes, anéis, brincos, todas as suas joias, embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Depois deu à sua serva um odre de vinho e uma bilha de óleo, encheu um alforje de bolos de farinha de cevada, de bolos de frutas secas, de pães puros, embrulhou tudo num recipiente e lhe entregou. Saíram então à porta da cidade de Betúlia, encontraram aí prostrados Osias e 2 anciãos da cidade, Cabris e Carmis. Quando a viram com o rosto transformado e a veste mudada, ficaram admirados com a sua extraordinária beleza e disseram-lhe: que o Deus de nossos pais te conceda benevolência,
que ele leve a termo sua empresa para orgulho dos israelitas e para exaltação de Jerusalém. Esse texto mostra ela se preparando para encontrar-se com o general naquele banquete, que foi o banquete derradeiro em que ela conseguiu vencê-lo, né? Matá-lo e dar o livramento ao seu povo. Agora é interessante, a gente precisa perceber como os textos da antiguidade, principalmente do Antigo Testamento, tinha uma visão muito limitada e uma visão muito desumanizada do feminino, das mulheres. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, né, que as mulheres aparecem com protagonismo, como no caso da Judite e como no caso de Esther, que é idêntico a esse caso, elas sempre usam a beleza, elas sempre fazem, através do seu corpo, do seu rosto, do seu cabelo, do seu cheiro, através da sua beleza física, fazer com que uma outra pessoa com autoridade do sexo masculino, no caso de Judite, um general inimigo, no caso de Esther, o rei com quem ela se casa, elas sempre conseguem usar a sua beleza física para fazer a autoridade se apaixonar por ela, e elas conseguem, através da sedução, esses propósitos que elas têm para o seu próprio povo. Como se a mulher só tivesse valor na sua beleza, na sua estratégia física, nas suas estratégias de sedução. E isso é uma mentalidade bastante patriarcal, bastante androcêntrica, né? Centrada no masculino, que vê a mulher apenas como alguém que tem beleza física e alguém que apenas pode contribuir para um povo, para uma família, através da sua beleza, dos seus dotes físicos e através da sedução que ela pode proporcionar para alguém do sexo masculino. Isso também tem a ver com o texto de Provérbios da mulher sábia que edifica a casa, o papel dela é em casa, ela só pode fazer algo de bom se for edificar a casa, e se a casa não for edificada por algum motivo, a culpa é sempre dela. E é claro que se compreendia, para os padrões daquela época, em que toda a cultura era centrada no masculino e a mulher era vista dessa maneira, mas, sem dúvida, na nossa cultura, no nosso tempo, nós devemos fazer uma releitura desses conceitos, porque são conceitos culturais, são conceitos determinados pela cultura de cada época, pelas culturas geradas por quem estava no comando de tais épocas, de cada nação e de cada período, né? E essas leituras precisam ser refeitas porque não é propósito divino que as mulheres tenham papéis de subalternidade em relação ao homem. Assim como em outros livros do Antigo Testamento, a historicidade dos fatos relatados em Judite são pouco comprováveis, né? Como no caso de Esther também acontece isso, em outros textos que a gente já viu por aqui. E esse texto, o autor é desconhecido, provavelmente uma boa parte dos 16 capítulos foi escrita em língua semítica, e quando foi traduzida na Septuaginta, que é quando o livro teve entrada nesse processo de leitura dos livros antigos, ele foi ora traduzido literalmente das línguas semíticas, ora feito com uma tradução livre, com uma tradução em diálogo com o idioma grego, que é o grande propósito da Septuaginta, né? Então, essa é uma breve explanação do livro de Judite. Se você gostou do livro, se você gostou dessa fala, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva também nos comentários se você já conhecia o livro de Judite, se você já leu o livro de Judite e qual a sua impressão acerca desse texto, que tanto se parece, por exemplo, com o texto de Esther. Hoje à noite a gente volta a se encontrar aqui na nossa última devocional desse ano. Eu te espero por lá. Um abraço para você e para sua família.